Bolsonaro e Arthur Lira sofrerão mais uma derrota. E eu particularmente já estou até começando a ficar com medo do Arthur Lira sofrer tantas derrotas assim, querer esganar alguém e partir para cima do pescoço de algum parlamentar, de algum senador, de algum deputado. Isso porque o governo já tem certeza praticamente absoluta que será derrotado no Senado na votação da PEC dos precatórios, ou a PEC do calote. E vocês sabem que os senadores eles querem usar essa PEC do calote para dar um recado para o Arthur Lira. Só que tem aí uma outra questão que envolve o Tribunal de Contas da União e a vaga que está aberta. Isso também está no bololô dessa votação da PEC do calote no Senado, que nós não sabíamos, mas agora é mais um elemento que vai culminar com a derrota do Bolsonaro e do Arthur Lira. Eu vou explicar tintim por tintim para vocês, só que antes, pessoal, o YouTube ele mudou as diretrizes da comunidade. Eu tenho certeza que você deve ter até recebido um e-mail sobre isso. E toda vez que há esse tipo de mudança, os canais ficam instáveis. Então o seu like é muito importante nesse momento para nos ajudar a sair desse momento turbulento sem grandes percalços. Então clique no botão de gostei, dê essa força aqui para o canal. Eu preciso rapidamente contextualizar a PEC dos precatórios, porque aí você vai entender o motivo dela estar praticamente derrotada no Senado. Precatórios são dívidas que a União tem com algumas pessoas e essas dívidas já foram definidas que o governo tem que pagar, isso pelo Poder Judiciário. Então o Judiciário já definiu, você tem que pagar, o governo perdeu e vai ter que pagar essa dívida para as pessoas. Em 2022, o valor dos precatórios vai ficar na casa dos 90 bilhões. Bi, com B de bonito, B de Leonardo, bonito. É muito dinheiro. E esse é um espaço muito grande no orçamento. Então o que o governo fez? O governo ele lançou a PEC do calote para não ter que pagar esse valor integral em 2022, tendo dois objetivos. O primeiro deles, abrir espaço no caixa para poder pagar os R$ 400, o Auxílio Brasil. E o segundo objetivo, ter espaço também para aumentar a fatia do orçamento paralelo. Não estou brincando, esses são os dois objetivos do governo. Beleza, mas o que é na prática isso? É um calote que o governo está dando nos credores. E o pior de tudo, o governo está descumprindo uma decisão judicial. Isso aí é um problema para alguns senadores da República. Então vamos falar sobre essa votação do aspecto técnico, do aspecto político e depois do TCU. O aspecto técnico, isso traz um problema para alguns senadores, basicamente para o Rodrigo Pacheco e para o Podemos. Por que para o Rodrigo Pacheco? Porque o Pacheco ele é um pré-candidato à presidência da República. E a parte ali que ele está querendo ocupar é o espectro do centro-direita. E na centro-direita, o Pacheco tem que mostrar que ele é alguém que respeita contratos, que ele é alguém que respeita a meta fiscal, porque o governo está dando calote, ele está dando uma pedalada. Destrói a meta fiscal com a PEC do calote. Então ele tem que mostrar que ele é alguém que respeita as decisões judiciais, que ele respeita o teto de gastos, que ele respeita o judiciário, que ele respeita os contratos, que ele respeita a meta fiscal. Caso contrário, ele não se mostra como alguém alinhado a essa vertente política, partidária, enfim. E o PSD, que é o partido do Pacheco, no Senado ele tem uma influência muito maior do que na Câmara dos Deputados. Proporcionalmente, o PSD tem mais senadores do que deputados. E também tem a questão do Podemos. O Podemos é o partido do Sérgio Moro e o Podemos tem uma força no Senado bem maior do que na Câmara. E o Sérgio Moro, ele não pode ser favorável à PEC do calote, porque ele é um ex-juiz. Como ex-juiz, ele tem que mostrar que ele respeita as decisões do Poder Judiciário, ele quer se mostrar como alguém liberal, então ele tem que respeitar os contratos, ele tem que respeitar os acordos, ele tem que respeitar as metas fiscais. Então o PSD mais o Podemos já montam aí, já formam uma barreira contra a aprovação dessa PEC no Senado, que é um problema para o governo. Depois nós temos o aspecto político. E aí vocês sabem, os senadores eles querem dar um recado ao Arthur Lira. Porque o Lira ele vê o Senado sendo apenas como uma instituição que vai referendar as decisões tomadas na Câmara. E o que ele faz? O Lira ele manda os projetos da Câmara para o Senado na data limite. Então os senadores não têm muito tempo para discutir aquilo que está sendo proposto. Só tem o tempo de votar. Isso mostra uma redução da importância e da influência do poder, do que você queira falar, do Senado Federal. E os senadores não querem isso. E vocês sabem que há uma rixa do Senado com a Câmara dos Deputados, mas principalmente com o Arthur Lira. Principalmente Rodrigo Pacheco com o Arthur Lira. Então essa é uma oportunidade para os senadores darem um recado para o Arthur Lira. E depois nós temos a vaga que está aberta no Tribunal de Contas da União, porque um dos integrantes do TCU agora virou embaixador em Portugal.
E aí nós temos 3 candidatos disputando essa vaga. Nós temos a Cátia Abreu, que é do PP, o partido do Arthur Lira, disputando contra o Antônio Anastasia, que é do PSD, o mineiro Antônio Anastasia. E também tem o Fernando Bezerra Coelho. O Fernando Bezerra, do MDB, líder do governo no Senado. Só que a Cátia Abreu, ela tem convicção que o Fernando Bezerra Coelho só está nessa disputa para esvaziar o apoio a ela, abrindo assim um espaço para o Anastasia ir para o TCU. E a Cátia Abreu já falou para o Palácio do Planalto que ela não vai sangrar publicamente. Então tem todo esse imbróglio aí envolvendo a vaga no TCU. E os partidos do Centrão querem outros apoios também do Bolsonaro e estão negociando o apoio à PEC do calote. Então nós temos todo esse bololô envolvendo a votação da PEC do calote no Senado. Para o governo, essa derrota é péssima, porque sem a aprovação da PEC do calote, como que o governo vai ter dinheiro para pagar o Auxílio Brasil? Não vai, porque não tem dinheiro para fazer o pagamento do Auxílio Brasil. E para o Arthur Lira, claro, é uma derrota, porque ele vai sofrer uma derrota pública, ainda mais no Senado, onde ele tem inúmeros desafetos. Então mostra que o poder do Arthur Lira, de influência em todo o Congresso, não é conforme ele acredita ou gostaria que fosse. Tá? Essa votação vai ter muita água para rolar e nós vamos acompanhar tudo, obviamente, aqui no canal. Se você gostou, clique no botão de gostei. Eu estou all black, porque hoje é Black Friday, não estou de Comendador José Alfredo. Talvez, se vocês colocarem nos comentários e pedirem, eu posso vir mais depois e fazer mais depois, foi bom. Posso vir depois a caráter de Comendador José Alfredo, mas só se a voz do povo for a voz de Deus. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial.